Oi, gente, tudo bem? Eu vou aqui fazer um relato de caso para vocês, quero contar minha história para vocês e eu tô fazendo isso depois de muito tempo, no qual eu vivi essa história, para fazer um pedido, um apelo aos profissionais da saúde para que nós mulheres, nós mães de anjo, as gestantes, as puérperas tenham um tratamento adequado, porque infelizmente não é isso que acontece, a gente sabe, né? Então eu vou tentar resumir um pouco da minha história. Dia 8 de agosto do ano passado, eu descobri que eu estava grávida. E foi uma surpresa, porque até então a gente já tinha ouvido de vários médicos que a gente não poderia engravidar naturalmente por conta principalmente da quimioterapia que o meu marido fez. Eu também tive câncer na tireoide, eu vivo na briga com o meu hormônio. Enfim, a gente teoricamente não poderia engravidar naturalmente. E me aconteceu, né? Meu milagre. Aí eu consegui passar com uma médica, não era minha ginecologista, porque ela estava de licença maternidade, e passei com uma outra, na qual eu tive um atendimento muito aquém do que não só eu, mas como qualquer gestante deveria ter. Quando eu mostrei para ela o exame, contei para ela a minha história, ela virou para mim e falou assim, por isso que a gente não pode falar nada para vocês. Nesse tom, assim, desse jeito, eu achei aquilo muito grosseiro, muito rude, desnecessário falar, principalmente para uma pessoa que sempre sonhou em ser mãe, mas que sempre ouviu que naturalmente seria muito difícil de conseguir. Enfim, ainda me dei o benefício da dúvida, passei com ela mais uma vez, depois de todos os exames que ela me pediu, refiz o beta depois de 10 dias, passei. Aí ela falou que estava realmente grávida, que enfim. Mas eu, de novo, também não gostei da forma como ela me atendeu. Então, mudei de médica. Aí fui para outra médica. A outra médica me atendeu muito bem, não tenho o que falar dela. Foi ela, inclusive, que fez o meu primeiro ultrassom. Quando eu voltei para passar com ela para levar o resultado do ultrassom, no mesmo dia eu comecei a ter sangramento. Eu tava com 7 semanas. Comecei a ter sangramento, só que ela não tinha me dado o número do celular dela e eu não sabia o que fazer. Eu liguei na clínica e pedi o telefone dela para poder conversar com ela a respeito e falaram que não tinham autorização para me passar o número do celular dela. E eu não tinha com quem conversar, tinha que esperar para poder marcar com ela sem saber o que estava acontecendo e estava perdida. Aí mandei uma mensagem para ela pelo Instagram, que ela me respondeu só no dia seguinte, da seguinte maneira: vamos acompanhar. Enfim. E eu preocupada, porque eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia se eu estava perdendo meu bebê, e querendo alguém que me acolhesse naquele momento, me dissesse o que estava acontecendo, e não tive. Quem me ajudou foi a minha ginecologista de São Paulo, lá de São Caetano, a doutora Alba, que eu mandei as fotos para ela e ela que foi me orientando e me guiando durante todas as 3 semanas que eu fiquei nesse processo de perder sangue. Aí continuei perdendo sangue e fui pro hospital. O hospital que me indicaram aqui em Belém, que era o melhor hospital de Belém. Aí fui. Cheguei lá, fui no pronto-socorro, fiz o beta novamente e fui fazer o ultrassom. Cheguei lá, a primeira coisa que o médico me falou: você sabe que você pode estar perdendo, né? Então, ó, só pra você já ter na cabeça que é isso que tá acontecendo. Aí eu fiquei, como assim eu tô perdendo? Sem saber o que fazer, né? Aí ele fez o ultrassom, falou: olha, você tá vendo aqui, tá dando pra ver, não dá pra ouvir o batimento, mas dá pra ver, tá batendo aqui, então a princípio tá tudo bem, mas fica de repouso. Aí fica de repouso, começa a tomar o remédio, né? Enfim. Aí continuei, fiquei de repouso, mas continuei perdendo sangue. Aí passou uma semana, eu comecei a perder um sangue que não era aquele sangue marrom, era um sangue vermelho mesmo. E a minha médica de São Paulo já tinha me orientado que, se for vermelho, vai pro hospital, né?
fui novamente para o mesmo hospital. Cheguei lá, o mesmo médico me atendeu e ele falou a mesma coisa. Olha, você já veio aqui semana passada, já te falei que você provavelmente estava perdendo. Você sabe que é bem provável que isso aconteceu, né? E eu já estava em prantos, desesperada, porque quem me conhece sabe que eu sempre tive vontade de ser mãe. E aquilo para mim, primeiro que aquele era um milagre. Não entrava na minha cabeça, eu não conseguia aceitar o fato de que eu estava perdendo o meu milagre, né? Então eu achei também a forma como ele me tratou extremamente grosseira, mas enfim. Aí fiz o ultrassom, ele, olha, não tô vendo batimentos mais aqui, o crescimento não tá adequado à idade gestacional, tá dando uma diferença muito grande. Eu sugiro que você passe novamente com a sua médica e faça um ultrassom com ela para verificar. Enfim, aí assim, fiquei muito triste, né? Lógico. Quando eu passei com a médica antes de fazer, a médica que me atendeu antes de me encaminhar para o ultrassom, ela até foi muito gente boa. Não, olha, fica tranquila. Eu conheço várias pessoas que passaram por isso e que estão com bebê aí lindos, saudáveis. Então, tenha fé. Então, foi essa médica, a minha médica de São Paulo, e a médica que fez o meu último ultrassom, que foi a doutora Shirley, que foi uma pessoa fantástica também, que foi, aí eu fiz, na mesma semana eu fiz ultrassom com ela, que foi constatado óbito embrionário. Aí meu mundo destruiu, né? Aí ela falou pra mim o seguinte, olha, ou você passa com a sua médica e marca com ela, para ela marcar para fazer a curetagem ou esperar se expelir normalmente, ou você vai para o hospital e faz lá. Eu pensei, que médica? Porque a médica, quando eu pedi uma ajuda para ela só me falou, vamos acompanhar. Não me deu nenhum tipo de retorno, não pediu para eu ir até lá. Enfim, nunca mais também entrou em contato. Quem estava me atendendo era a minha médica de São Paulo. Então, eu falei, quer saber, eu vou para o hospital logo, já faço o que eu tenho que fazer. E assim, não acaba o sofrimento, porque o sofrimento continua, né? Mas pelo menos acabava com aquilo logo. Aí fui pro hospital, esse hospital que eu falei, que me falaram que era o melhor do Belém. Aí cheguei no hospital, não tinha obstetra de plantão. No hospital tem maternidade, mas não tinha obstetra de plantão. Aí tive que ficar esperando a médica. Internei 11 horas da manhã, o procedimento de curetagem foi às 3 da tarde. Subi para o centro cirúrgico, cheguei no centro cirúrgico, a médica chegou e já estava lá. Aí ela se apresentou, perguntou se podia fazer um exame de toque, para saber como estava o colo do útero, enfim, eu falei que sim. Ela falou, olha, tá muito fechado, a gente vai ter que fazer uma RAC. Tudo bem, você autoriza? Eu autorizo, sem problemas. Quando eu acordei da curetagem, ela já tinha ido embora. Eu nunca mais vi essa médica na vida, nunca me perguntou mais nada, não me deu nenhuma orientação, falou só com meu marido que ia ficar tudo bem, enfim. Aí fui pro quarto. Primeiro que ninguém soube me dizer o que foi feito com o bebê, né? Não vou falar material porque é pesado, né? Então ninguém sabia. Mas o que fizeram com o bebê? Eu queria mandar para fazer uma análise e tudo. Não sei. Ninguém sabia. Enfim. Então tá. Aí fui lá pro quarto. Todo o pessoal da enfermagem que entrava no quarto perguntava o que eu tinha feito. Parecia que eu não tinha prontuário. Aí tinha acabado de passar por um momento tenso, triste pra mim. Toda hora eu tinha que ficar repetindo que eu tinha feito uma curetagem, porque ninguém lia meu prontuário. Enfim, já estava sem comer desde as 7 da manhã, em jejum, para poder fazer a cirurgia, né? E tava com a RAC, tinha que esperar passar o efeito da RAC para poder levantar a cabeça, para poder comer. Enfim, aí começou a voltar o movimento das minhas pernas e eu pedi para alguém trocar. Primeiro que ninguém me ajudou a levantar. A enfermeira chegou, ou a técnica de enfermagem, não sei, chegou... Olha, quando você for levantar, você fica 10 minutos sentada na cama, depois você levanta. Ninguém foi me ajudar. Tudo bem. Aí pedi para trocarem o lençol, porque eu tava com 4 lençóis embaixo de mim, os 4 estavam manchados de sangue e não foram trocar. Demorou tanto que eu mesma tirei os que estavam sujos, coloquei que eu tava me cobrindo por baixo e me cobri só com cobertor.
por conta do ar-condicionado. Quando foram trocar, foi umas 3, 4 horas depois. Aí pedi uma toalha para tomar banho. A toalha chegou de madrugada. Quando eu fui tomar banho de manhã, não tinha ninguém para me ajudar, tive que tomar banho sozinha também. Aí, quando foi umas 10 horas mais ou menos, umas 8, 9 horas, eu falei assim, eu chamei aqui, pedi enfermagem, falei, olha, eu tô desde as 7 horas da manhã sem comer, eu tô com muita fome. Aí falaram pra mim que aquele horário eu já não tinha janta mais. Eu falei assim, vou ficar até amanhã sem comer? Tô o dia todo sem comer, tô morrendo de fome. Aí ela falou, eu vou ver o que eu posso fazer. Aí me subiram um mingau horroroso lá que não dava pra tomar e uma maçã. Acabei comendo a maçã, enfim. No dia seguinte, eu pedi pro meu marido ir pra casa, porque já não tinha mais o que fazer. Ele tava o dia todo no hospital, não ia pedir pra ele ficar, passar a noite lá desconfortável pra ele. Falei, olha, tá tudo bem, se precisar eu ligo. Enfim, aquele momento também que a gente quer ficar só a gente, né? Aí, no dia seguinte me veio o café, eu com o acesso no braço direito, o café era meio mamão com semente. Aí eu com a mão esquerda não conseguia tirar a semente do mamão para poder comer, não conseguia comer. Aí tinha um pão, parecia um pão caseiro, que foi o que eu consegui comer. Veio um mingau de tapioca sem açúcar, horrível também, não dava para tomar. E um café que não era café, era cevada com leite. Não tinha costume. Eu posso até me acostumar com isso um dia, mas naquele momento não fazia muito sentido para mim. Mas enfim, aí liguei pro meu marido, eu falei, olha, traz alguma coisa para eu comer, porque eu vou morrer de fome aqui nesse hospital, né? E aí ele levou alguma coisa, eu comi e a gente ficou lá rezando para poder ter alta logo, para poder sair. Aí passou uma médica por volta de umas 11h30, meio-dia. Era uma médica diferente da médica que me atendeu, foi muito solícita, me atendeu muito bem. Falou que para eu não tentar engravidar nos próximos 4 meses, que era o tempo de recuperar o útero. E, enfim, me passou um remédio ferro, porque ela falou que eu tinha perdido muito sangue. Me passou antibiótico e anti-inflamatório, mas não me passou remédio para dor. E eu acabei passando a semana inteira sentindo dor e não tinha remédio para dor, não sabia que podia tomar, mas também estava numa situação psicológica não muito boa, nem fui atrás de alguma coisa para poder tomar. Mas enfim, e assim, é um momento extremamente pesado. Por isso que eu falo muito de perda gestacional, porque é muito difícil encontrar profissionais que olhem pela perda, por quem passou por uma perda gestacional. Todo mundo olha para a gestante, todo mundo... A puérpera nem sempre eu ainda acho que poderia ser melhor tratada, mas assim, o foco nunca é na mulher que passou pela perda gestacional. Não importa se ela queria aquele bebê, se ela não queria, se era sonhado, se ela podia ter, se ela não podia ter, não importa quantas semanas foi. Uma mãe que passa por uma perda gestacional é extremamente dolorido, porque a gente não deixa de ser mãe porque a gente perdeu. Desde o momento que a gente pega o resultado positivo, a gente já é mãe. E a gente vai ser mãe para sempre. O meu filho vai estar comigo sempre, onde quer que eu vá. Não importa que as pessoas não reconheçam ele como meu filho. Quem tem que reconhecer sou eu, primeiramente. Mas, infelizmente, o reconhecimento da sociedade com as mães de anjo ainda é muito pequeno. Graças a Deus, tive a sorte de conhecer um grupo de luto materno que, assim, tem sido uma bênção na minha vida, assim, me ajudou muito, porque, infelizmente, as pessoas também não sabem lidar. Quando a gente quer conversar sobre isso, as pessoas acham que esse é um assunto dolorido, elas mudam de assunto e a gente acaba ficando sem graça. E, às vezes, a gente só quer conversar, só quer colocar pra fora, né? Porque é uma dor latente, não para de doer. A sensação é de ter um buraco no peito. Eu acho que toda mãe que já passou por uma perda tem esse buraco no peito, sabe? É uma sensação de vazio que nada no mundo melhora. Então, por que eu me contei essa história aqui para vocês? Porque eu quero, assim, de verdade que a gente faça um movimento de
para que os profissionais da saúde trabalhem mais o acolhimento. Não importa se com mãe que passou por perda gestacional, com tentante, ou com gestante, ou com puérpera, ou com a mãe de um adulto, não importa. Nós, mulheres, mães, precisamos de acolhimento. E nós, profissionais da saúde, ouvimos muito sobre isso, nós estudamos sobre isso, seja na faculdade, seja nos milhares de cursos que a gente faz por fora, porque a gente tem que fazer, primeiro para se atualizar, segundo que na faculdade você tem que participar desses cursos também, porque você precisa de horas complementares. A gente se fala muito em acolhimento, mas se fala, não se faz. Infelizmente, não existe, é muito pouco ainda o que tem. São muito poucos os profissionais que praticam acolhimento de verdade, que praticam acolhimento sem julgamento. Não existe acolhimento com julgamento. Julgamento e acolhimento andam separados. A pessoa que acolhe, ela te apoia incondicionalmente. Não importa se você está fazendo aquilo que ela faria ou não. Ela está ali para te ajudar, ela está ali para te apoiar, para te dar o apoio que você precisa naquele momento. Então, o meu pedido aqui é encarecidamente aos profissionais da saúde: pratiquem o acolhimento, porque eu sou profissional da saúde e eu vivi isso na pele, como muitas profissionais também viveram isso na pele. E é muito ruim a gente, principalmente sabendo como que deve ser o tratamento, a gente não ter. Imagina uma mãe que não sabe como deve ser, mas está esperando ter um tratamento digno, porque o tratamento que a gente recebe não é digno, não é mesmo. Eu me internei no que falaram para mim que era o melhor hospital de Belém, que hoje eu passo na frente, eu sinto arrepio, porque aquilo não foi um atendimento decente para mim, não foi um atendimento merecido, sabe? Não pedi para que ninguém ficasse lá do meu lado me ouvindo a chorar, mas eu pedi, a minha vontade era ser tratada com dignidade, como qualquer outra mulher que chegasse lá. Então, meu pedido aqui é para todos os profissionais da saúde, para que vocês aprendam a praticar o acolhimento, porque é isso que nós mulheres, independente de ter passado por perda ou não, é isso que nós mulheres merecemos. Não só nós mulheres, todo ser humano merece. É acolhimento, é atendimento com dignidade. Ninguém quer, principalmente num momento ruim, que está dependendo de um hospital, ser tratado como lixo. Porque às vezes é essa sensação que eu tenho. Quando eu me lembro de tudo que eu passei, a sensação que eu tenho é de ter sido tratada como mais uma. Nós não somos mais um, nós somos seres únicos. Nós merecemos respeito. Então é isso que eu deixo aqui, o meu pedido, para que a gente tenha mais acolhimento e a gente tenha mais respeito. Vamos levantar essa bandeira, porque a gente merece, né? Então, obrigado por quem me ouviu até aqui e espero que daqui para frente as coisas comecem a mudar. É o meu real desejo. Eu atendo as mães as minhas pacientes, eu atendo com todo o acolhimento que eu gostaria de ter tido um dia e não tive. Então, para elas eu dou todo o acolhimento, todo o amor que eu tenho dentro do meu coração. E eu espero que todos os profissionais da saúde, principalmente os que trabalham com mães, com mulheres, sigam o mesmo caminho, tá bom? Um beijo para vocês.